O Brasil chegou a um ponto crítico. De um lado, a dívida pública explode ano após ano, consumindo a capacidade de investimento do país. Do outro, o governo lança o Drex, uma moeda digital estatal vendida como modernidade, mas que muitos enxergam como mais um disfarce para empurrar a crise com a barriga. E no cenário internacional, o choque com os Estados Unidos pela Seção 301 abre espaço para sanções que atingem em cheio nossas exportações, nossa indústria e até o agronegócio. O ano de 2025 marca a convergência de todos esses fatores. Não é apenas um ano de turbulência, é um ano que pode definir se o Brasil caminha para a recuperação ou para uma década perdida. A cada anúncio cresce a desconfiança e a sensação é de que, em vez de resolver o problema de fundo, o país insiste em criar novas camadas de instabilidade. E a pergunta que não pode ser evitada é: Drex, crise e sanções. Será que o Brasil aguenta mais uma década sem mudar de rumo? O Drex é apresentado como a moeda digital do Banco Central, um projeto que o governo vende como símbolo de modernização e avanço tecnológico. Na propaganda oficial, ele viria para facilitar a vida do cidadão, para incluir quem hoje não tem conta em banco, para agilizar transações e para dinamizar a economia como um todo. Mas, quando olhamos além da vitrine, aparecem questões que raramente são ditas em voz alta. O primeiro ponto é o risco de controle absoluto sobre todas as transações. Cada centavo gasto, cada compra feita, cada transferência realizada, tudo pode ser rastreado em tempo real. E aqui não estamos falando apenas de conveniência, estamos falando de vigilância, de um monitoramento tão profundo que transforma cada ato econômico numa informação disponível para o Estado. Não se trata apenas de um Pix 2.0. Não é só uma evolução tecnológica inofensiva. É um Pix turbinado, mas agora com a liberdade reduzida, com a privacidade comprometida e com a autonomia individual colocada em risco. Outro ponto delicado é a pressão sobre os próprios bancos. Eles deixam de ser meros intermediários do sistema financeiro, passam a operar sobre um mecanismo ainda mais centralizado, onde a margem de ação deles diminui e, junto com isso, diminui também a sua margem de escolha como cliente. Agora, imagine o seguinte cenário: um governo decide impor limites de uso, ou congelar valores em determinadas contas, ou até condicionar o acesso ao dinheiro a certas regras políticas. Com o Drex, isso não é apenas um risco distante, não é uma hipótese de ficção científica, é uma possibilidade concreta e, uma vez que essa tecnologia esteja em funcionamento, não há como voltar atrás. Essa é a grande questão. Será que o Drex representa de fato uma inovação a favor do cidadão? Ou será apenas mais um instrumento de controle? Mais uma ferramenta para vigiar cada passo que damos? O risco é enorme. Trocar liberdade por conveniência, trocar autonomia por dependência e soberania individual por obediência às regras do poder central. Por isso, precisamos enxergar além da propaganda. Não basta olhar para a vitrine de modernização. É preciso olhar para a lógica de poder que vem embutida no Drex. Porque toda moeda é também uma relação de confiança. E se essa confiança se transforma em vigilância, o preço é alto demais para ser pago. O Brasil vive hoje uma situação econômica delicada e não é algo que começou ontem. São décadas de erros acumulados, de governos que preferiram adiar decisões difíceis e apostar em medidas cosméticas para tentar agradar no curto prazo. O resultado é um país que se arrasta com problemas estruturais
profundos, sem coragem de encarar as causas reais da estagnação. O primeiro ponto é o déficit público. O Estado brasileiro gasta muito mais do que arrecada. Isso significa que todo ano a conta fecha no vermelho. E quando falta dinheiro, o governo recorre a empréstimos, emitindo mais dívidas. Só que essa dívida já é gigantesca e continua crescendo em espiral. É como uma família que já está atolada no cheque especial e, em vez de cortar os gastos, aumenta ainda mais os cartões de créditos. Não há ajuste, não há disciplina fiscal, apenas um empurrar do problema para frente. E quem paga essa conta, cedo ou tarde, somos nós, através de mais impostos ou mais inflação. O segundo ponto aqui é a inflação. Nos discursos oficiais, o governo adora falar que ela está controlada. Mas qualquer pessoa que vai ao supermercado, à farmácia, ao posto de gasolina, percebe outra coisa. O preço do arroz, da carne, do aluguel, do remédio e até da conta de luz sobe mês após mês. É a chamada inflação real, aquela que o cidadão sente no bolso, muito maior do que os números frios divulgados nos relatórios técnicos. É como se existissem duas economias: a das planilhas, que mostra a estabilidade, e a do cotidiano, onde o poder de compra das famílias está sendo corroído. O terceiro ponto é a estagnação produtiva. O Brasil continua preso à dependência do agronegócio e das exportações de produtos primários, como a soja, o minério, o ferro. É claro que esses setores são vitais para a economia. Mas um país que depende quase exclusivamente disso não consegue sustentar crescimento sólido a longo prazo. Enquanto isso, a indústria nacional perde competitividade, a inovação tecnológica engatilha e a produtividade praticamente não avança. Estamos exportando matéria-prima bruta quando deveríamos estar exportando tecnologia e produtos de alto valor agregado. É como se estivéssemos parados no tempo. Um quarto ponto é a desconfiança dos investidores estrangeiros. O Brasil é um país com potencial gigantesco, mas a instabilidade política e jurídica afasta capitais que poderiam gerar empregos e desenvolvimento. Investidores internacionais querem previsibilidade, querem regras claras, querem segurança. Mas o que encontram aqui é incerteza. Contratos que podem ser revistos a qualquer momento. Decisões judiciais que mudam sem lógica econômica. E um ambiente onde a política pesa mais que as regras de mercado. Não há capital que resista a esse clima. Esse é o retrato: dívida em alta, inflação que esmaga as famílias, produção parada e fuga de investimentos. E é nesse cenário que o governo aparece com a novidade do Drex, uma moeda digital apresentada como símbolo de modernização, inclusão e progresso. Mas, vamos ser claros, o Drex não resolve nada disso. Ele não equilibra as contas públicas, não reduz gastos, ele não aumenta a produtividade, não devolve a confiança ao investidor. É apenas mais um enfeite de vitrine, uma cortina de fumaça. Enquanto todos discutem a moeda digital, os verdadeiros problemas, aqueles que drenam a força do Brasil, continuam intactos e sem respostas. A Seção 301 não é apenas uma medida econômica. Ela é, antes de tudo, um instrumento de poder político. Quando os Estados Unidos acionam a Seção 301, eles enviam um recado que diz assim: nós podemos impor novas regras, mesmo que você não queira. É uma demonstração de força, e muitas vezes essa força vale mais do que o impacto financeiro imediato. No caso do Brasil, o efeito é duplo. De um lado, temos um impacto econômico direto: tarifas mais altas, perda de competitividade, queda nas exportações.
E do outro lado, temos o impacto político. O país passa a ser visto como desobediente, como alguém que precisa ser controlado. E isso mina a credibilidade internacional do Brasil. Aqui entra o problema jurídico. O Brasil pode contestar essas medidas na OMC, mas esse processo é lento, cheio de burocracia e de incertezas. Enquanto a disputa corre, os prejuízos já estão acontecendo. E na prática, quem sofre é o produtor, o exportador e o consumidor final. Além disso, há um efeito interno. A pressão externa acentua a instabilidade política dentro do país. Grupos de interesse usam a Seção 301 como argumento para defender ainda mais intervenção estatal. O resultado é um ambiente de incerteza que paralisa investimentos e decisões estratégicas. E tem mais. A Seção 301 gera uma narrativa simbólica. No plano internacional, o Brasil aparece como um país que não joga segundo as regras. E isso pode afastar investidores estrangeiros. Pode também reduzir acordos bilaterais e pode limitar a voz do Brasil em fóruns multilaterais. No plano interno, a narrativa vira combustível político. É como um tabuleiro de xadrez. E os Estados Unidos são quem movem a peça. O Brasil precisa reagir, mas cada movimento tem custo: custo econômico, custo político e custo jurídico. Ou seja, a seção 301 não é apenas uma briga comercial, é um jogo de poder. Um jogo que define não só exportações e importações, mas também a imagem do Brasil no mundo e até o equilíbrio político dentro do país. Como tudo se conecta? O que a gente precisa entender é que o Drex não aparece no vazio. Ele nasce dentro de uma tempestade econômica e política. Por isso, não dá para olhar para ele isoladamente, como se fosse uma inovação neutra. Não é apenas tecnologia, é contexto. Ele está diretamente ligado ao que acontece fora do país, nas pressões internacionais, e também dentro do país, nessa confusão fiscal e política que a gente já conhece. De um lado, o governo vende o Drex como se fosse uma solução mágica para organizar o sistema financeiro, como se digitalizar a moeda fosse suficiente para recuperar a confiança do mercado e da população. A narrativa é simples. Com mais controle e transparência, o sistema financeiro vai andar. Só que, na prática, isso não resolve o déficit público, não resolve a estagnação da produção e muito menos a incapacidade de gerar riqueza de forma sustentável. O que o Drex realmente faz é dar ao Estado um novo instrumento de controle, um controle sobre o cidadão comum, sobre cada transação, sobre cada gasto. Agora, coloque isso na balança junto com a seção 301. Os Estados Unidos já disseram de forma bem clara: se o Brasil não se alinhar, vai ser punido economicamente. E não é ameaça de retórica. Eles já começaram a taxar fortemente as nossas exportações. E isso significa menos dólares entrando, menos investimento chegando e menos espaço de manobra para o governo brasileiro. O efeito em cascata é inevitável. Menos exportações, menos dólares, mais pressão no câmbio, mais inflação, mais dificuldade de importar tecnologia e insumos, ou seja, a economia trava ainda mais. E nesse cenário, o Drex deixa de ser visto como um recurso de inovação e passa a ser uma prisão. Se os investidores internacionais perdem a confiança no país e se o fluxo de comércio diminui cada vez mais, o Brasil corre o risco de ficar isolado, isolado do capital, isolado da confiança e isolado das cadeias produtivas globais. E aí, o que sobra para o cidadão? Em vez de ter mais opções, mais liberdade financeira, mais autonomia, ele acaba preso em um sistema digital controlado pelo próprio governo.
Um sistema que pode ser ajustado, monitorado e até limitado sem que o cidadão consiga escapar, no fundo, pode ser mais sintoma do que solução. Um sintoma de fechamento econômico, um mundo paralelo, onde o Brasil se fecha em sua própria moeda digital. Enquanto isso, os problemas reais continuam sem resposta. Baixa produtividade, déficit fiscal, fuga de capital. E é aqui que mora o perigo, porque o país deixa de competir no mundo real e se ilude com uma novidade digital que não ataca as causas da crise, apenas mascara o efeito. É como pintar a fachada de uma casa que está com os alicerces rachados e vai ficar muito bonito por fora, mas o risco de desabar vai continuar lá. Muita gente pergunta: existe saída para o Brasil nesse cenário? A resposta é sim, existe. Mas não é fácil, não é rápida e não virá de truques tecnológicos. Vai depender de escolhas duras, de disciplina e de coragem política. Vamos pensar uma saída técnica aqui. O primeiro passo é enfrentar o óbvio, cortar gasto público. O Estado brasileiro gasta mais do que arrecada e faz isso há décadas. Cada ano fecha no vermelho. A dívida cresce como uma bola de neve, engolindo tudo pelo caminho. E enquanto isso não mudar, não existe moeda digital, não existe truque contábil que dê jeito. E além disso, precisamos mexer nos impostos. Hoje a carga tributária é alta, confusa e injusta. Empresas gastam mais tempo lidando com burocracia do que produzindo. E muitas desistem de investir no Brasil justamente por causa disso. Simplificar impostos é liberar energia para quem trabalha e produz. Outro ponto essencial é a segurança jurídica. O investidor só coloca dinheiro onde a lei vale, onde contratos são respeitados. E se cada governo muda as regras ao sabor da política, ninguém confia. E sem confiança não há investimento, e sem investimento não há crescimento. Uma saída estratégica agora. O Brasil também precisa olhar para fora. Não adianta repetir discursos de soberania se estamos isolados do comércio global. Nenhum país prospera sozinho. Reconstruir a confiança internacional é fundamental. E isso significa mostrar que o Brasil é um parceiro confiável. E como que se faz isso? Com pragmatismo, alinhando-se a blocos econômicos de forma séria, sem ideologia barata, seja com os Estados Unidos, com a Europa ou com a Ásia. O que importa não é o discurso, é a prática. Se o Brasil mostrar disciplina interna e previsibilidade, os parceiros externos voltam. E se insistir em aventuras políticas, continuará isolado. E uma saída cultural e política? Vai depender de algo ainda mais profundo: mudar a mentalidade interna. O Brasil precisa abandonar a ilusão de soluções mágicas. Nós temos uma tradição de achar que basta inventar um programa, criar uma nova lei ou agora uma moeda digital e tudo se resolve. Mas não é assim que funciona. O Drex, por exemplo, não é uma solução. Ele é só uma ferramenta. Ele não corta gastos públicos, não aumenta a produtividade. Ele não dá estabilidade política. Ele pode até ajudar no funcionamento interno, mas não resolve o problema de fundo. O verdadeiro problema é um Estado inchado, caro, improdutivo, instável. E enquanto esse problema não for enfrentado de frente, nenhuma inovação tecnológica vai salvar o país. E isso exige coragem política. Coragem para enfrentar privilégios, coragem para mexer em estruturas ultrapassadas, coragem para dizer não a soluções fáceis e dizer sim a reformas duras. Resumindo, o futuro do Brasil depende muito menos da moeda digital e muito mais da capacidade de reestruturar o país. Sem disciplina fiscal, sem produtividade e sem estabilidade política, não adianta falar em Drex, em modernidade, em soluções mágicas.
O caminho existe, mas exige trabalho duro, exige líderes comprometidos com o país e não com ideologias ou interesses de curto prazo. O Brasil tem saída, mas essa saída passa por enfrentar a realidade sem ilusões. Voltemos à pergunta inicial. Drex, crise e sanções. Será que o Brasil aguenta mais uma década sem mudar de rumo? Essa não é apenas uma pergunta para abrir um debate. É um diagnóstico. É uma sirene de emergência que poucos têm coragem de ouvir. Porque, sem responsabilidade fiscal, nenhuma nação sobrevive. Sem liberdade econômica, nenhuma sociedade prospera. Sem confiança internacional, nenhum país se mantém de pé. O Drex, ele é apresentado como uma inovação revolucionária, mas no fundo, ele é só uma tela digital cobrindo rachaduras estruturais. É um truque para ganhar tempo, como pintar a fachada de uma casa prestes a desmoronar. A verdade é clara e incômoda. Nenhuma moeda de papel, de metal, digital vai sustentar um país que gasta mais do que arrecada. Nenhum sistema financeiro suporta um Estado inchado, instável e guiado por populismo. E nenhuma tecnologia substitui a confiança que só nasce da disciplina fiscal e da previsibilidade política. O futuro do Brasil, ele não está no aplicativo do Banco Central. Ele depende da coragem de enfrentar privilégios, do corte de gastos improdutivos, da simplificação de um sistema tributário que sufoca quem produz. Depende, acima de tudo, de devolver ao cidadão comum a liberdade de trabalhar, de empreender e de colher o fruto do próprio esforço sem ser esmagado por impostos e regulações sem sentido. E aqui está a encruzilhada. Ou nós encaramos a realidade de frente, ou vamos escolher continuar anestesiado por soluções mágicas. E se insistirmos nesta anestesia, o preço virá. Em desemprego, em perda de renda, em fuga de capitais, em soberania comprometida. Portanto, fica aqui o ponto final e também o ponto de partida. Queremos um Brasil sólido, livre e produtivo, ou vamos escolher por mais uma década de promessas digitais, de ilusões políticas, de maquiagem tecnológica que não resolve o essencial? A decisão não está no Drex, está na nossa capacidade de exigir responsabilidade, liberdade e seriedade de quem governa. Sem isso, moeda nenhuma, por mais moderna que pareça, poderá nos salvar, gente. Se você ficou até aqui, eu peço para que você curta o vídeo. Isso faz com que o YouTube entenda que esse assunto é relevante. Com que você compartilhe. Vamos ajudar o algoritmo a trabalhar? E também, vamos comentar aqui o que você acha. O Drex é a solução? Se você curte, comenta e compartilha, na próxima vez que eu soltar um vídeo, o YouTube entende que você gosta do assunto e vai mostrar para você. E assim você não vai perder nenhum conteúdo. E eu queria agradecer você que é membro do canal. Eu e a estagiária. Então, ela agradece e eu agradeço, porque assim você ajuda esse canal a crescer, porque já somos mais de 74 mil seguidores e eu fico muito agradecido por vocês estarem aqui junto com a gente, porque aqui a ideia não é levar modinhas ideológicas, a ideia não é cair na pauta do momento. A ideia é a gente poder pensar, refletir e trazer aquilo que já deu certo, tá bom? Eu sou o Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor, diretor da Escola Britânica de Psicanálise no Brasil, e aqui, como lá na EBP, a casa é nossa. E foi uma alegria ficar com você até o final desse vídeo. Eu fico te aguardando no próximo vídeo. Até lá!